Está se aproximando o dia do meu debate com Paulo Cogos, então eu tenho estudado bastante esse assunto do justnaturalismo teológico e das formas de refutar o justnaturalismo teológico. Inclusive, Paulo Cogos me mandou um recado, primeiro ele me bloqueou no Facebook, depois pediu para outra pessoa postar no grupo Libertarianismo, aí me deu o recado de que ele recomenda que eu não tente refutar o justnaturalismo teológico, porque isso vai amaldiçoar minha alma, e minha alma vai arder no fogo do inferno eternamente, e que ele me aconselha apenas a tentar defender o jusracionalismo. Bom, meu recado para o Paulo Cogos é que o seu Deus e o céu e os anjos e todos os santos e toda a sua igreja liderada por esse papa comunista, globalista, todos serão refutados, todos cairão perante a razão. Então o assunto desse vídeo é que Deus é desnecessário para provar tanto a ética quanto a moral, que no caso Paulo Cogos une os dois. Ele diz que a ética e a moral são a mesma coisa, se você tem um dever moral, isso também deve ser a lei. Então você juntar a ética com moral significa o que é legal é moral, e o que é moral é legal, o que é imoral também é ilegal. Notem o perigo disso aí, né? Sendo que ele considera imoral tudo que é contra a igreja e a religião. Então isso vai ser ilegal também, se ele for coerente com essa visão de que a moral e a lei são a mesma coisa. Agora, por que Deus é desnecessário tanto para a ética quanto para a moral? Porque a ética e a moral são fundamentadas nos indivíduos. Elas se aplicam aos indivíduos, elas se aplicam às ações de indivíduos, elas são reguladas pelo que as ações causam a indivíduos. Por exemplo, você só pode cometer um crime contra uma vítima. Não existe crime sem vítima. Você só pode cometer uma imoralidade contra um indivíduo. Você cometeu uma imoralidade, você fez mal a um indivíduo. Você não pode fazer mal por si só. E é meio estranho também, porque o conceito de pecado, na verdade, é uma ofensa a Deus. Então, é como se Deus fosse a vítima do seu pecado. Agora, que Deus é esse que supostamente é onipotente, perfeito, não pode ser alterado, não pode ser afetado pelas ações dos limitados mortais e das pessoas imperfeitas? Que Deus é esse que fica ofendidinho com palavras e que é vingativo e que se torna vítima de imoralidades, ou seja, ele pode ser afetado pelo que os seres humanos fazem, sendo que ele é onipotente. Então esse conceito de pecado é muito estranho, e como o Cogos junta moral com lei, e o pecado é imoral, então o pecado seria ilegal também. Eu queria que ele explicasse isso. E se ele acha que não, que pecado não deve ser ilegal, não deve ser considerado crime, então ele acha sim que a moral e a lei são duas coisas diferentes. Então parece que ele está se contradizendo, e ele vai precisar dar uma explicação disso aí, porque que ele está numa posição coerente. Agora, no que se fundamenta a ética e moral? No indivíduo. Até mesmo Deus é um indivíduo, até mesmo se você achar que ele é vítima do pecado porque você ofendeu Deus e ele ficou ofendidinho e ele ficou brabinho e te mandou para arder eternamente num lago de fogo. Até mesmo aí o indivíduo é a base da moral e da lei. Agora, se Deus determina que a moral é verdadeira e que a lei é verdadeira, e se a lei e a moral precisam de Deus para serem verdadeiras, isso significa que elas não se fundamentam no indivíduo. E que elas não são, na verdade, uma lei natural. Elas são uma lei artificial. Porque natural é exatamente aquilo que existe por si só, independentemente da vontade de indivíduos, ao contrário de artificial, que é algo criado pela vontade de um indivíduo. Então, se a lei depende da vontade de Deus, eu já acho estranho chamar ela de natural. É uma lei positiva, uma lei imposta pela vontade de um ser. E, ao mesmo tempo, ela é uma lei artificial, ao contrário de natural. É feita pelo propósito e pela vontade de um ser. Ela é proposital. Natural, quando você fala ordem natural, ordem espontânea, é aquela ordem que surge sem a interferência ou o propósito de um indivíduo. Então, se a moral e a ética são criadas propositalmente pela vontade de Deus, então elas não surgem de uma ordem natural ou de uma necessidade natural intrínseca aos indivíduos. Se a gente pode imaginar de uma determinada forma, imagina que Deus
não existisse nesse cenário teísta, então os indivíduos não teriam valor moral, então não existiria lei, não existiria certo e errado. Só existe isso porque existe um Deus que está fazendo isso existir. Ou seja, os indivíduos não têm valor moral intrínseco, eles têm um valor colocado neles por um Deus. Isso pode ser interpretado como uma forma de relativismo, inclusive. Porque os seres têm valor relativos à vontade desse Deus e não absolutamente pela sua própria essência. Então, se você tem uma lei que é deduzida pela razão, como eu defendo na minha teoria, que é jus-racionalismo, se pela razão você já pode deduzir uma lei, você já pode deduzir um único meio correto de determinar ações humanas como permitidas ou proibidas, como eu expliquei no meu vídeo, deduzindo a lei de propriedade privada, se você já pode provar isso pela razão, pela própria natureza, do que é o indivíduo, do que é a ação, que são, no caso, entendimentos sintéticos a priori, como o indivíduo pode usar meios para alcançar fins, e se pela própria análise do conceito de ação você já pode deduzir com certeza qual é a lei verdadeira, qual é a lei certa, que é a única lei certa possível, não poderia haver outra. Então, qual é o trabalho desse Deus? Deus chega num cenário onde já está tudo pronto, já está tudo deduzido, onde a própria natureza dos indivíduos, a estrutura básica de como é o indivíduo, como é a mente, já leva inevitavelmente à verdade de uma lei correta. O que mais esse Deus precisa fazer nesse cenário? Qual é a função desse Deus? Ele não teria nenhuma função, ele estaria sobrando ali. Você já tem o indivíduo consciente, a ação, você tem a lógica pela qual você pode deduzir que para uma lei se qualificar como lei, ela precisa ser coerente e a única lei que vai se qualificar é a propriedade. Então Deus chega nesse cenário, o que mais está faltando que esse Deus precise fazer? Ele não tem função, ele está sobrando, ele é inútil, ele não precisa criar a mesma coisa que já foi criada, a mesma coisa que já existe naturalmente, por isso, jusnaturalismo, lei natural, existe naturalmente, ou seja, de uma ordem natural. No caso, não é uma ordem natural, é uma consequência inevitável da estrutura da mente. Então o Cogos vai precisar explicar isso, vai precisar explicar por que é necessário um Deus se a própria razão já demonstra a lei, ou ele vai precisar mostrar que, na verdade, a razão não demonstra a lei. Ele vai precisar mostrar uma falha no meu argumento que deduz a lei apenas da natureza básica da mente, sintética a priori, e do conceito analítico do que são ações permitidas ou proibidas. Então essa é uma das razões pela qual Deus não pode ser a explicação da moral e da ética, porque essa explicação seria redundante, já existe outra explicação, não há necessidade de colocar mais uma, quando aquilo já está explicado, e Deus ficaria sobrando, seria desnecessário, não teria nenhuma função. Então vamos ver como é que o Cogos vai explicar isso no nosso debate que vai acontecer em breve. Inscrevam-se no canal, porque o debate, sei lá, provavelmente vai ser nesse canal, a não ser que ele discorde. Ajudem o meu canal através do Apoia-se, senão o meu canal vai morrer e vai acabar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.